Projeto de pesquisa. Vamos desenvolver um projeto de pesquisa? Não pense que é tão difícil, não pense que é impossível. Com as dicas que a gente vai te dar, você conseguirá desenvolver o seu projeto. Vamos lá? Este vídeo é sobre a construção de um projeto de pesquisa. Nós vamos te dar dicas, nós vamos te orientar quais os tópicos necessários para um projeto de pesquisa. E sendo assim, à medida que nós formos avançando, nós vamos aprofundando em outros vídeos sobre cada tópico de um projeto. Ok? Então nesse vídeo você vai ouvir sobre elementos do projeto de pesquisa de uma forma não muito aprofundada, mas o suficiente para você já iniciar. Primeira coisa, precisamos de uma pergunta norteadora. Precisamos saber o que nós temos como um problema que necessita de uma solução. A pesquisa científica busca soluções para os problemas na sociedade. Então você precisa, claro, de um tema, e nós vamos trazer um vídeo também com dicas de como pensar um tema. E a partir do tema, você precisa de uma pergunta. Basta uma pergunta, para que você possa traçar o seu caminho em todo o projeto de pesquisa, buscando meios de como achar a resposta para o seu problema. Quer um exemplo? Para a gente ir um pouquinho mais para o lado prático. Se você, por exemplo, é um psicólogo ou está fazendo algum projeto na área da saúde, estamos num período onde o assunto principal é coronavírus. Então, na área da psicologia, você pode querer desenvolver um projeto sobre saúde mental. E você tem muitos problemas nessa área, que você pode desenvolver uma pergunta, elaborar uma pergunta e a partir daí desenvolver o seu projeto. Como assim, professor? Simples. Qual é a estratégia utilizada pelas equipes de atenção básica para a detecção e manejo de problemas de saúde mental em tempos de pandemia? Se você é da área do direito, você também quer trabalhar um pouco nessa questão do coronavírus, você pode ir para um tema, uma grande área. Qual seria essa grande área? Direito trabalhista. Aí você pode elaborar um problema. Bom, eu quero trabalhar em direito trabalhista. Tive uma ideia. Seria necessário uma revisão da legislação trabalhista para períodos de pandemia mundial? É um problema. Claro, não sou da área do direito, mas estou te dando aqui apenas um exemplo de como você elaborar uma pergunta e a partir daí você desenvolver o teu projeto. Então vamos lá? Se você quiser mais dicas sobre a elaboração de problemas e como escolher um tema, nós teremos um vídeo falando desse assunto para aprofundarmos mais, ok? Enquanto isso, vamos aos tópicos essenciais em um projeto de pesquisa. Primeira dica aqui. Quando você for escrever o seu projeto, você vai abrir o seu editor de texto. E no seu editor de texto, você já vai colocar todos os tópicos necessários para o teu projeto. E para isso, você precisa ir na sua instituição ou na instituição que você pretende entrar, caso você queira fazer uma especialização, um doutorado, um mestrado, você busque quais são as exigências mínimas para um projeto de pesquisa que essa instituição tem. A partir daí você abre o teu editor de texto, coloca já lá os tópicos, título, resumo, palavras-chave, introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, revisão de literatura, percurso metodológico ou metodologia, vai depender de como eles utilizam o nome. E dentro da metodologia tem vários subtópicos que nós vamos trazer aqui. E aí você vai para o orçamento, para o cronograma e para o referencial, para as referências no final, que nós vamos também ter vídeos falando sobre cada um desses tópicos. Nesse momento, a gente vai trabalhar os tópicos de uma forma geral. O título do teu projeto. Calma, não precisa se preocupar agora em ter um título logo no início já pronto. O título, você faz apenas um provisório. Porque à medida que você for lendo e for estudando, você vai perceber que o teu conhecimento vai aumentar. E quando você tiver tudo escrito, você vai poder chegar no teu título e defini-lo com mais propriedade. Entendido? Algumas instituições pedem resumo. E se no caso você for trabalhar pesquisa com seres humanos, você vai ter que submeter a um comitê de ética em pesquisa, cuja plataforma Brasil é responsável de receber esses projetos. E aí eles pedem resumo. Nem todo projeto pede resumo, mas alguns pedem resumo. Então nós vamos tentar aqui abarcar o máximo de tópicos possível e aqueles que forem interessantes para você, você utiliza. Então o resumo. Como um resumo? Eu nem tenho uma pesquisa, é só um projeto. Exatamente. No teu resumo, no resumo de um projeto, você vai trazer alguns elementos do teu tema na introdução. Você vai dizer qual é o teu objetivo geral. Você vai dar elementos da tua metodologia,
qual a teoria que você vai fundamentar o teu projeto, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, se ela é exploratória, descritiva, experimental, e assim você vai colocando elementos da tua metodologia. Qual o teu instrumento de análise? Você vai realizar uma entrevista? Você vai realizar um questionário? Você vai fazer um levantamento de dados secundários em sistemas de informação? São elementos que a gente vai trabalhando. Calma, não se assuste. Nós vamos trabalhando esses elementos pouco a pouco e você vai entender tudo bem direitinho. Ok? Então, depois do resumo, você vai precisar escolher algumas palavras-chave. E tem dicas também para você escolher palavras-chave. Essas palavras-chave não precisam ser as palavras que você colocou lá no título. Pelo contrário, se você já tem um título, esse título já vai servir para buscas em sites de busca na internet. Então você deve complementar o teu título com palavras-chave que não estejam lá. Exemplo, se o teu tema foi aquele lá da saúde mental, e já tem saúde mental no teu título, use outra palavra-chave. Use depressão, use distúrbios mentais, e aí você vai conseguir aumentar o leque para que as pessoas que estão buscando o assunto encontrem o teu trabalho. Outro ponto importante é a introdução. Então a gente vai recapitular aqui: título, resumo, palavras-chave, introdução. A introdução é um momento importantíssimo, porque ela vai trazer para o leitor o que é o teu projeto, do que se trata, é a apresentação. Você vai se apresentar para o leitor do teu projeto, para a banca que vai avaliar o teu projeto. E uma dica importante na introdução: você não pode encher linguiça, né, gente? Lembra desse termo, encher linguiça? Não. Você tem que ter elementos coesos, simples, objetivos. E você começa sempre do macro e vai afunilando para o micro, do amplo para o específico. Como assim? Vamos continuar com o exemplo de pandemia, que é o assunto do momento? Mas claro, isso é só um exemplo, tá? Você tem hoje a pandemia. Se você for trazer um projeto para uma banca avaliar, cujo tema está envolvendo a pandemia no Brasil, você não vai começar a sua introdução já falando da pandemia do Brasil. Você vai fazer um breve histórico da pandemia. Você vai iniciar lá das origens, claro, na China, e a partir daí você vai falar um pouco como ela saiu da China, quais os países que foram primeiramente afetados, número de casos, número de mortos, e a partir daí você vai no plano maior até chegar no Brasil, como que esse vírus conseguiu chegar no Brasil. E aí você vai chegando, entendeu? Do macro para o micro, em qualquer área de conhecimento, em qualquer assunto que você for trabalhar. E aí você vai trazer na tua introdução também bases teóricas. Você precisa buscar artigos relacionados, livros, principalmente artigos científicos de no máximo 5 anos, tá certo? De 3 anos para cá, melhor ainda. Claro, se for um assunto tão atual, vai ser publicações desse ano. Mas no caso de assuntos diversos, você evita artigos com mais de 5 anos, ok? Ah, mas a minha pesquisa é na linha de história e eu preciso buscar lá um autor da década de 50. Não tem problema, tá certo? Principalmente se o teu trabalho é histórico, você vai precisar de referenciais com antigos, mas aí é justificável. Mas se o teu assunto é um assunto que não envolve história, é um assunto que está sendo debatido na atualidade, você precisa se concentrar em buscar referenciais teóricos mais recentes. Isso vai dar maior peso para a tua nota na hora de ser avaliada. E para fechar a introdução do teu trabalho, você vai trazer o teu objetivo geral no último parágrafo. Qualquer artigo científico que você for ler, você vai perceber que no último parágrafo tem lá: temos então como objetivo, ou essa pesquisa trata-se de, e aí você vai trazer o teu objetivo nesse último parágrafo da tua introdução. Nessa introdução, é importante salientar que esses autores que você vai trazendo não é para você criar um debate entre eles. Isso a gente faz mais na frente, já na pesquisa, na discussão. Mas você pode trazer os pensamentos que tem os autores e a partir daí você vai conseguir trazer um conteúdo denso, conciso, coeso de ideias para fundamentar o teu trabalho e trazer a relevância do teu trabalho. Importante, a depender da instituição que você esteja, a justificativa, que seria o próximo tópico, ela pode estar dentro da tua introdução.
Aqui no caso nós colocamos as justificativas separadas. Vem o tópico introdução, depois vem o tópico justificativa. E a justificativa é onde você de fato vai vender o teu peixe. Um projeto de pesquisa ele precisa ter de importante uma colaboração científica e uma colaboração social. Você não pode ter um projeto que vai ter o fim nele mesmo. E não produza pérolas, como nessa vida de professor eu já peguei, de ver um projeto cuja a justificativa era porque o acadêmico precisava desenvolver aquela pesquisa para se formar. Então o fim era ele mesmo. Não faça isso. Você precisa achar a importância científica, histórica, a importância social para o teu projeto. Isso também não é nada complicado. E você pode buscar em outras produções, trazer embasamento de outros autores, justificando também o assunto que você está querendo pesquisar. E aí você vai trazer a problemática. Você vai problematizar. O que é problematizar? É trazer quais são as questões relevantes dentro do teu assunto e as hipóteses, que aqui também pode ser dentro do tópico ou um outro tópico separado. Toda pergunta tem possíveis respostas. Você lembra do teu problema inicial? Quando você problematiza, você traz uma discussão em cima desse problema, levantando questões. E as hipóteses nada mais são do que possíveis respostas. Então, se você tem um problema, normalmente você deve ter pelo menos duas possíveis respostas, nem que seja a positiva e a negativa. O sim ou o não. Mas, em algumas situações, você consegue até 3 hipóteses, e a depender do tipo de trabalho, às vezes você tem uma hipótese bem elaborada, principalmente em trabalhos que envolvem a abordagem qualitativa. Ok? Então vamos lá. Fizemos título, resumo, palavras-chave, introdução, justificativa, que vai incluir o problema e a hipótese, ou em tópicos separados. E agora a gente vai para o objetivo geral. Objetivos de um projeto, de um trabalho científico, eles aparecem sempre na forma infinitiva. Avaliar, analisar, identificar, são elementos importantes para o teu trabalho, o verbo no infinitivo, tá certo? Então você nunca pode colocar, o objetivo dessa pesquisa é análise do, avaliação da, não. Analisar ou, avaliar o, a. E aí você vai ter a escrita correta no modo que toda instituição preconiza e as normas preconizam. Então o objetivo geral é o objetivo amplo, o objetivo macro. O objetivo geral, ele te dá a ideia grande do teu trabalho. Então, vamos continuar o exemplo da saúde mental na pandemia. Então nós citamos a questão da saúde mental relacionada à pandemia. Como objetivo geral, o que você sugere? A minha sugestão, apenas uma sugestão de exemplo, seria assim: verificar quais as estratégias utilizadas pelas equipes de saúde na atenção básica para a detecção e manejo de doenças mentais em período de pandemia. Seria um objetivo geral. E aí, depois do objetivo geral, você precisa traçar os seus objetivos específicos, aqueles que vão ser mais claros naquilo que você quer alcançar. Tá certo? Então, não se perca nos objetivos específicos. Já peguei trabalhos com 7, 8 objetivos específicos. Não. 3 objetivos específicos está ótimo. Não precisa mais que isso. É uma média boa. 4, 5 já está ficando demais. Então, o ideal é que você trace 3 objetivos específicos. E aí você pode colocar dentro desse tema, identificar quais os profissionais das equipes de atenção básica estão envolvidos no atendimento a pacientes com problemas de saúde mental. Verificar se há alguma ferramenta determinada pela equipe para a detecção de pacientes com problemas de saúde mental. E assim você vai pensando o que poderia ser investigado dentro do teu assunto, sempre usando o verbo no infinitivo. Depois de você fechar seus objetivos, tu vai atrás agora de um trabalho muito interessante, muito bom, que é buscar artigos e literatura relacionada ao teu tema. E aí você vai contar com buscadores, com o Google Acadêmico, Cielo,
sites de busca na tua área, seja direito, onde você estiver, você busque sites que tenham uma referência dentro da sua grande área de conhecimento. Como eu trabalho na área da saúde, normalmente a gente busca Cielo, PubMed, Google Acadêmico também, e até o próprio Google, desde que você saiba usar os operadores booleanos, saiba fazer uma pesquisa mais avançada no Google. Isso a gente pode e vai ensinar você em outros vídeos, ok? Então a revisão de literatura, ela é importantíssima, ela não precisa ser longa nesse momento. E lembrando que tudo que você usar aqui, você vai poder usar no seu trabalho final, lá já no TCC. Aqui nós estamos no projeto de pesquisa, certo? Então o projeto de pesquisa vai trazer uma revisão de literatura não muito ampla. Você pode trabalhar em 3 páginas, 4 páginas tranquilamente. A depender da situação, qual é o nível que você está, 2 páginas pode ser suficiente. Mas o que é importante numa revisão? Como eu falei, ter autores reconhecidos, ter uma referência atual, recente, evitar passar de 5 anos, se possível de 3 anos para cá, e você usar artigos até mesmo internacionais também, isso vale, artigo em inglês, artigo em mandarim, aquilo que você conseguir, tá certo? Aquilo que você tiver facilidade de interpretar nesse momento. Lembrando que é apenas aqui um projeto de pesquisa para uma avaliação de uma banca. Então possivelmente não vão ser tão exigentes no teu referencial teórico, nesse sentido. Mas se for para publicar depois um artigo, aí você precisa ter mais atenção nesse momento ao teu referencial teórico, ok? E o que é que você vai falar no teu referencial teórico? Lembra da introdução? Que a gente começou do amplo e foi até o micro, até o específico? Aqui também não é diferente, só que você vai trazer mais elementos, você vai trazer mais informação, mais dados. Se for o caso que nós estamos exemplificando aqui, saúde mental, na pandemia, você vai trazer dados de saúde mental que já possam existir, que você conseguir encontrar na internet ou em alguma secretaria de saúde, ou dados do Ministério. Você tem como fazer um delineamento de toda a situação dentro da área que você está pesquisando por meio da literatura, por meio de dados estatísticos. Aí você vai começar do amplo, sempre pense assim, eu preciso começar do macro. O que é que eu vou falar? Dá para eu ir no mundo ou não? Meu assunto macro é pelo Brasil mesmo, porque eu estou investigando aqui um município pequeno. Então eu não preciso ir para o mundo, eu posso começar aqui mesmo do Brasil, até chegar no meu município. E aí você vai pensando qual é o lugar mais alto que você deve chegar, não vai ultrapassar demais também, até você conseguir conduzir a tua literatura até onde você quer trabalhar dentro da tua pesquisa. Ok? Qualquer dúvida, nós vamos ter um vídeo falando especificamente sobre revisão de literatura. Então eu estou falando aqui o geral de cada tópico para você já começar a ter em mente como funciona e começar a redigir alguma coisa. Busque os artigos, faça fichamento dos artigos, não se perca com um monte de material para ler. Pegue o teu editor de texto, faça fichamentos, coloque o título, a referência já prontinha, bonitinha, na norma que a tua instituição pede, se é a norma brasileira mesmo, a ABNT, seja a Vancouver, já faz no formato que eles te pedem, e aí você vai ter facilidade depois de identificar cada um dos fichamentos e ir trazendo para dentro do teu texto as informações que você quer utilizar. Ok? Então tá, depois da revisão de literatura, vem o tópico que a maioria dos acadêmicos tem mais dificuldade. Sabe qual é? Metodologia, percurso metodológico, proposta metodológica, materiais e métodos. Isso você vai precisar conferir. Se você tiver um orientador, qual é o nome que ele quer usar. Se você vai concorrer a uma banca e não tem orientador ainda, procure trabalhos que ele publicou, procure o Lattes, currículo Lattes dele, para você ter ideia de como que ele trabalha. Então você tem vários nomes que você pode dar nesse tópico. E eu coloquei alguns aqui apenas como exemplo. E o que é a metodologia? Pense, uma dica aqui. Quando você escreve a sua metodologia, quem lê deve ser capaz de desenvolver a tua pesquisa do mesmo jeito que você. Não pode deixar dúvidas de como você vai fazer o teu trabalho, de que método você está utilizando, qual o tipo de estudo, qual o instrumento de coleta de dados, qual é o instrumento de análise de dados que você vai utilizar. Então, primeiro ponto é você caracterizar a tua pesquisa. Qual é o tipo de pesquisa? É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa experimental?
Nós vamos ter um vídeo também tratando só desses assuntos. Mas de antemão, a pesquisa exploratória, descritiva e experimental, elas devem estar bem separadas no teu projeto. Tem acadêmicos que estão fazendo apenas um projeto de pesquisa de graduação e misturam pesquisa descritiva e exploratória. Não, é muito amplo. Tenta restringir em um desses 3 tipos de pesquisa. Tá certo? A exploratória você vai buscar um conhecimento mais aprofundado de um assunto. Você vai ter uma investigação mais minuciosa. Você vai ampliar muito o conhecimento dentro dessa área. A descritiva, você vai apenas descrever, como ela diz. Você não vai aprofundar dentro do conhecimento. Você não vai fazer uma investigação profunda. Normalmente você vai fazer uma observação, você vai fazer perguntas que possam te levar a descrever um fenômeno, uma situação. E a experimental, como o nome diz, você vai trazer de alguma forma uma experiência dentro de um contexto. Seja um novo medicamento, uma nova vacina, são apenas exemplos. Uma nova forma de trabalhar um assunto dentro da área do direito, e você vai experimentar, por exemplo, e assim você vai conseguir enquadrar a tua pesquisa em um desses tipos, tá? É obrigatório dizer se a sua pesquisa é descritiva, experimental ou exploratória. E a abordagem? O que é a abordagem da pesquisa? A abordagem é dizer se a sua pesquisa ela tem um cunho quantitativo ou qualitativo. E aqui muita gente se perde. Ai, eu não sei o que é isso. Qualitativo e quantitativo é muito complicado saber qual pesquisa que eu vou fazer. Não, descomplica. Vamos lá, descomplica. A tua pesquisa, ela será quantitativa se você for mensurar dados, informações. Se você vai trabalhar uma estatística que te dará elementos de contagem, de quantificar. Isso de uma forma simples, tá? Se você vai trabalhar uma pesquisa qualitativa, você vai trabalhar ideias, pensamentos, percepções. Está comigo? Então a pesquisa quantitativa, ela não dá margem para a interpretação de cada pesquisador. A qualitativa já pode ter uma margem da interpretação de quem está pesquisando, porque você vai buscar elementos de cunho subjetivo. E a quantitativa, ela traz elementos de cunho objetivo, mensurável. Ok? Simplificou. Mas nós vamos trazer também, em outro momento, um conhecimento mais profundo sobre a pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa. Vamos dar sequência, para não ficar um vídeo muito longo. Nós temos dentro da metodologia ainda que explicar o cenário da pesquisa. Qual é o local? Qual é o cenário? Como é? Se for um hospital, quantos leitos, o tamanho desse hospital, quando que ele foi fundado, trazer um breve histórico da situação desse hospital, a capacidade dele. Isso é um exemplo. Se você vai trabalhar dentro de um fórum, você vai explicar um pouquinho também da história desse fórum, o número de processos em média que ele avalia, que julga. Não é minha área, estou apenas exemplificando, mas você precisa descrever o teu cenário, o teu local de pesquisa. Ok? O outro tópico dentro da metodologia, estamos aqui em metodologia, já falamos de tipo de pesquisa, abordagem da pesquisa, se é qual ou quant, o cenário, o local da pesquisa, e agora a gente vai para a população e amostra. Você sempre vai ter uma população. Não significa dizer que são pessoas, tá? População pode ser prontuário, pode ser processo, pode ser dados secundários de um sistema de informação e pode ser pessoas também. Então, dentro do assunto que a gente escolheu aqui, saúde mental na pandemia, qual é a tua população? Você vai trabalhar o quê? Vai trabalhar um bairro? Vai trabalhar uma clínica? Vai trabalhar um hospital? Então, qual a população? Você vai procurar trabalhadores da saúde para pesquisar a saúde mental desses trabalhadores? Então vamos lá, um exemplo. Você tem um grupo de enfermeiros de um hospital de grande porte no teu município. E você quer saber como está a saúde mental deles. Qual é a tua população? Você vai lá no hospital, ou vai buscar em sites de informação que tem, qual é a quantidade de enfermeiros que tem nesse hospital. Aí bateu lá 500 enfermeiros. Essa é a tua população. Mas você não vai trabalhar os 500 enfermeiros. Você precisa de uma amostra. Mas a tua amostra não pode ser 10 enfermeiros. De 500 para 10, a população é muito longe, está muito longe para uma amostra tão pequena. Aí o teu trabalho perde valor. E aí, claro, aqui tem que levar em consideração se o seu trabalho é de graduação, de especialização, de mestrado ou de doutorado.
Se é um trabalho de graduação, a tua amostra não vai ser tão exigente. Mas a média que eu costumo passar para os alunos é trabalho uns 30% da tua população, certo? E aí, a depender da população que você tenha, você vai organizando essa amostra. Sempre em conjunto com o teu orientador. Se você não tem orientador, trabalha uma perspectiva de 30%, mas se o universo for muito grande, aí você pode reduzir um pouco esse percentual, ok? Depois de você trabalhar a população e a amostra dentro do teu projeto, dentro do tópico de metodologia, você vai dizer como que você vai coletar os dados, os teus dados, as tuas informações. Se a tua pesquisa é quantitativa, é uma forma de coleta. Se a tua pesquisa é qualitativa, é outra forma de coleta, totalmente diferente. Na coleta de dados, você vai utilizar um instrumento, ou dois, depende da pesquisa que você vai fazer, onde você vai dizer ao leitor como você vai fazer a coleta do seu dado. É entrevista gravada em um áudio, é uma entrevista escrita, é uma planilha onde você vai buscar dados e inserir numa planilha e você tem que mostrar como vai ser essa planilha. Você vai fazer um questionário com perguntas fechadas, estruturado, semi-estruturado. Esse é o teu instrumento de coleta. Você vai fazer registros fotográficos, por que não? E aí você vai trazer qual é o instrumento de coleta que você vai utilizar. Depois da coleta dos dados vem a análise. Como que você vai analisar esses dados que você coletou? Você tem teorias para pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Você tem sistemas para pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Qualitativa nós estamos usando agora Iramutec em alguns trabalhos da graduação. Você pode usar um sistema de contagem de dados também, como na saúde a gente usa muito o EpiInfo, né, onde você tem uma interpretação de dados quantitativos, e aí na análise você vai ter que dizer como que você vai analisar esses dados que você coletou. Você pode fazer uma simples análise de estatística descritiva, onde você tem um todo e você vai dizer quantos por cento desse total foram acometidos por uma doença, estão dentro de uma determinada variável que você está trabalhando, ok? Exemplo, você fez a pesquisa no hospital, utilizou como população os enfermeiros, trabalhou lá 100 enfermeiros. E aí dos 100 enfermeiros entrevistados, ou dos 100 enfermeiros participantes, 30% relataram que há um estresse muito maior nesse período de pandemia. E assim você vai utilizar essa estatística descritiva. E aí você vai montar uma tabela, um gráfico, mostrando como que ficou os teus resultados, tá certo? Essa é a explicação de como será lá na frente na tua pesquisa a análise. Nesse momento você não vai construir tabela nem gráfico nenhum, mas você vai dizer que vai elaborar para análise gráficos e tabelas que serão interpretados por meio da estatística descritiva, ok? Então, já chegando ao fim, nós vamos ter os aspectos éticos dentro da metodologia. Se o teu trabalho envolve seres humanos, principalmente, nós temos o Comitê de Ética em Pesquisa, que vai avaliar o teu projeto. E aí você precisa entender que existem resoluções nacionais, a 466 de 2012 e a resolução 510 de 2016. Você vai ter que trazer os benefícios do teu trabalho, o risco. Toda pesquisa tem um risco. Para o CEP isso é certo. Então não adianta dizer que tua pesquisa não tem risco, se ela for uma pesquisa que vai ter a necessidade de ir para o CEP. Uma pesquisa de revisão integrativa, né, que vai buscar apenas dados da literatura, não precisa. Mas se você vai trabalhar dados secundários de pessoas, prontuários, você vai precisar passar pelo CEP. Entrevista, contato com algum tipo de informação sobre alguém, você vai passar pelo CEP. E aí você precisa trabalhar os riscos dessa pesquisa. Nas resoluções explicam também como que você deve colocar esses riscos. Em outro vídeo a gente pode trazer mais elementos sobre isso. E, por fim, nós temos 3 pontos importantes: orçamento, cronograma, as referências do teu trabalho. O orçamento nós vamos deixar aí na tela. É uma planilha simples.
onde você vai trazer qual é o tipo de gasto, que se é custeio ou se é capital. Custeio é material de consumo, não é material permanente. Se você vai comprar um computador, é capital. Se você vai comprar papel para impressão, tinta, caneta, é custeio. Se você vai comprar uma mesa, uma cadeira, um microscópio, isso é capital, certo? E aí você vai dizer quantos, o valor unitário e o total. E aí você vai colocar esse orçamento. Orçamento, mas por que isso? Porque principalmente se for para uma banca, ele quer saber se você vai ter condições de executar o projeto. Se você sozinho, está na graduação, ou em qualquer outro nível, mas você vai fazer sozinho um projeto que custa 100 mil, possivelmente você não vai passar. A não ser que você tenha como provar que tem quem financie esse teu projeto, certo? Então, normalmente, os projetos que a gente orienta aqui de graduação é R$150, é R$200, nada muito grande, tá certo? Que é o custo de transporte, de papel, de impressão, caneta, é assim mesmo, ok? E o cronograma? O cronograma você deve estabelecer de acordo com o tempo que você tem dentro da instituição para executar. Então, desde o início da pesquisa, tá? O cronograma não inclui o projeto é para preparar a pesquisa. Então, o cronograma ele começa ele indica o início da tua pesquisa e o fim da tua pesquisa. Você vai colocar o levantamento bibliográfico, o início da coleta de dados, o início da análise de dados, a redação do artigo, da monografia, do material. Esses elementos são suficientes. Claro, se for um doutorado, você vai ter muitos outros elementos aí para colocar. E no final você vai trazer as referências. Como eu falei no início do fichamento, você tem que fazer um fichamento. E aí você vai trazer as referências que você botou lá no fichamento e vai trazer para o teu projeto. Ah, professor, quantas referências eu preciso? Não são muitas nesse momento. Se você colocar aí de 7 a 10 referências, o projeto já está bem fundamentado. Não precisa botar 20, 30 referências, é só um projeto. Nenhum artigo pede tanto. Mas as tuas referências precisam seguir as normas da instituição que você está vinculado ou quer se vincular e serem bem atuais. Ok? E aí eu vou precisar colocar anexos ou apêndices. O que é apêndice e o que é anexo? Apêndice é o que você criou, o que você produziu. Se você tem um questionário que você produziu, você criou, é apêndice. Se é um questionário que você trouxe de algum autor, é um anexo, ok? E aí precisa sim ter em anexo esses elementos. O termo de consentimento livre esclarecido, que nada mais é do que o participante assinando que concorda em participar da pesquisa. Tem modelos também. Nos próprios comitês de ética tem um modelo que você deve seguir se você for precisar passar pelo comitê de ética em pesquisa. Então, se você tem algum anexo ou apêndice, coloque junto do seu projeto. Bom, essa é uma visão geral, né? O vídeo ficou longo, mais longo do que eu pensava que fosse ficar, mas eu acredito que dá para ter uma ideia e dá para você começar já, tá certo? Então vai lá. E claro, se você gostou, dá um ok, dá um like, um gostei. Se você não gostou, dá um dislike, diz por que você não gostou, para que eu possa melhorar. Nós teremos mais vídeos, vamos trazer mais elementos para que você possa fazer um projeto de pesquisa e ser aprovado pela banca que for avaliar. Ok? Obrigado aí pela sua paciência, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Conto com vocês e contem comigo também. Tchau!